Você já parou para refletir sobre a verdadeira origem e história de Moisés? Esse personagem intrigante, tão presente na tradição religiosa e nas narrativas históricas, desperta curiosidade e levanta questionamentos. Afinal, quem foi ele? O que sabemos sobre a sua vida e suas realizações? E quais registros arqueológicos provam a sua existência? E que sua história de fato ocorreu? Essas descobertas arqueológicas revelam pistas intrigantes e nos permitem explorar a possibilidade de que Moisés tenha sido uma figura real, que viveu em uma época de intensas transformações sociais e políticas no Egito e na nação de Israel. Uma descoberta arqueológica notável que nos fornece evidências sobre a existência de Moisés é a Estela de Meneptah, uma antiga inscrição egípcia datada do século 13 a.C. Nessa estela, atribuída ao faraó Meneptah, filho de Ramsés II, encontramos uma menção a uma entidade chamada de Israel. Essa referência, embora breve, sugere que os israelitas já eram um grupo conhecido e estabelecido na região, na época do faraó Meneptah. Essa conexão arqueológica entre o nome Israel e o período atribuído a Moisés é extremamente interessante e fortalece a ideia de que Moisés e seu povo desempenharam um papel fundamental e importante na história do Antigo Egito. É interessante observar que, de acordo com os relatos bíblicos, Moisés viveu em um período anterior ao reinado do famoso faraó Ramsés II, durante o momento em que os israelitas eram escravos no Egito. Pesquisas arqueológicas recentes sugerem que o faraó que governava o Egito durante o período de Moisés poderia ser Tutmés III, que reinou em aproximadamente 1479 a.C. e 1425 a.C. Se você achou isso curioso, fique até o fim do vídeo e descubra ainda mais sobre a verdadeira origem e história de Moisés. Então já curta, se inscreva e ative o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar abordando o contexto histórico em que Moisés teria vivido e situado no contexto do Antigo Egito. Pesquisas históricas e arqueológicas sugerem que seu nascimento ocorreu durante o reinado do faraó Tutmés, por volta do século XV a.C. Durante o reinado de Tutmés III, o Egito florescia como um dos mais poderosos impérios do mundo antigo. Era uma época de expansão territorial, conquistas militares, em que o faraó consolidava o seu poder e estabelecia o domínio egípcio sobre várias regiões. E nesse contexto, nas terras do Antigo Egito, uma narrativa extraordinária começa a se desenrolar. Era a história do nascimento de Moisés, um menino destinado a desempenhar um papel crucial na história de seu povo. Em tempos de opressão, os israelitas eram escravos no Egito, obrigados a realizar trabalhos árduos e a suportar uma vida de servidão. No entanto, a esperança começou a brilhar em meio a trevas, pois uma mulher israelita deu à luz a um filho especial. Entretanto, com a ordem de Faraó para matar todas as crianças do gênero masculino no Egito, essa mulher israelita, sabendo dos riscos que seu precioso filho corria, essa mãe tomou uma decisão para proteger a criança da morte. Ela construiu uma pequena cesta de junco e a impermeabilizou com betume e piche. Com lágrimas nos olhos, ela depositou o bebê dentro da cesta e o lançou nas águas do rio Nilo, confiando no plano de Deus. E assim, através das correntezas do Nilo, a cesta navegou, enquanto a mãe observava de longe, com o coração apertado, confiando que o destino de seu filho estava nas mãos de Deus. Enquanto isso, nos arredores do rio, a filha de Faraó, acompanhada de suas servas, estava em seu habitual banho matinal, quando avistou a cesta flutuando nas águas. Sua curiosidade foi despertada, ordenando que a trouxessem até ela. Ela abriu a cesta e encontrou um bebê chorando. O coração da princesa se encheu de compaixão ao ver aquela criança vulnerável, e ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado da água. Um nome que é bastante curioso, pois sua origem não é hebraica nem aramaica, mas sim egípcia.
e possivelmente poderia fazer uma referência a alguma divindade do rio Nilo. Um aspecto que deixa isso ainda mais curioso é a terminação Ses, que é bastante encontrado em nomes egípcios como Ramsés, Tutmés, Tafnés, entre outros. E assim Moisés cresceu. Ele foi educado nas tradições egípcias, mas, mesmo imerso na cultura do Egito, Moisés se lembrava das suas raízes israelitas, porque até ele desmamar foi criado pela sua própria mãe. Após Moisés relembrar a verdade sobre as suas origens israelitas, ele enfrentou uma decisão difícil. Ele optou por abandonar a vida luxuosa no palácio real e fugir para a região de Midian, após matar um egípcio ao ver ele espancando um israelita. Chegando em Midian, Moisés encontrou refúgio com seu sogro Jetro e a sua mulher Zípora, e começou a reconstruir sua vida. E foi durante esse período que ele teve acesso a um conhecimento diversificado e teve a oportunidade de estudar as tradições culturais e literárias do seu povo. Nesse período, Moisés tem contato com o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, e Moisés decide copiá-lo, preservando assim seu conteúdo para gerações futuras. Empenhado em transmitir a história e as tradições de seu povo, Moisés, inspirado por essa experiência, sentiu-se impulsionado a compor uma narrativa abrangente que contasse a história de criação do mundo, dos primeiros seres humanos e das origens de seu povo israelita. Com base em tradições orais e em sua própria compreensão dos eventos, Moisés começou a escrever o livro de Gênesis, e através disso começou a escrita do livro de Êxodo. Assim, Moisés se dedicou arduamente à tarefa de registrar os eventos fundamentais e os ensinamentos que moldaram a fé de seu povo. Um dia, enquanto Moisés pastoreava o rebanho no deserto, ele se deparou com uma sarça ardente que não se consumia, onde Deus chamou Moisés pelo nome e revelou seu plano de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Deus escolheu Moisés como líder e o instruiu a retornar ao Egito para cumprir essa missão, e assim o fez. O restante da história já conhecemos. Moisés voltou ao Egito sob a ordem divina para tirar o povo da escravidão. Após 10 pragas e a morte dos primogênitos, o povo de Israel segue rumo à Terra Santa. O êxodo se iniciou por volta de 1446 a.C. Por volta de 1440 a.C., Josué e o povo de Israel entraram na Terra da Promessa. E o que você achou da origem e da história de Moisés? Se você gostou dessas curiosidades, já curta, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.